Olá, seja bem-vindo ao programa 1 contra 1, número 3 dessa temporada 2024. Aqui nos estúdios da Vale Play, eu recebo o pré-candidato a prefeito de Rio do Sul pelo PP, Clovis Hoffmann, o Pico. Advogado, ele já atuou no Poder Público de Rio do Sul, passou por departamentos de esporte e meio ambiente. Na última eleição, foi um dos principais opositores do atual governo nos debates políticos. Clovis Hoffmann também é conhecido por duras críticas ao atual governo de Rio do Sul. Na internet também já fez vídeos em que se intitulava Curto e Grosso. Para falar sobre Rio do Sul, sobre futuro político e muito mais, a partir de agora. Clovis, antes de mais nada, obrigado pela sua presença aqui no programa 1 contra 1. Eu que agradeço novamente poder voltar aqui, né? E esclarecer, falar um pouco mais da política local, um pouco mais de Rio do Sul, que a gente está precisando realmente dar uma mexida grande na nossa cidade, para que a gente tenha um futuro melhor do que a gente está tendo hoje. Para começar essa entrevista, eu tenho perguntado aos entrevistados se eu posso perguntar qualquer coisa ou se eles têm alguma restrição, para a gente saber se tem carta branca para essa entrevista. Pode me perguntar, fazer qualquer pergunta, qualquer indagação, independente. Estamos aqui como a gente sempre fez. Estamos aqui de cara limpa e é assim que a gente vai permanecer aqui. Então, eu inicio perguntando sobre a eleição passada, né? O que fez o Clovis Hoffmann se candidatar em 2020, naquela eleição que foi atípica? Tivemos vários partidos participando, né, na majoritária, disputando, e também tivemos o efeito pandemia. O que fez o Clovis participar da eleição 2020? Pois bem, eu desde o início, quando eu participei, me convidaram para várias reuniões, e eu sou bem sincero, eu não fui nenhuma. Não que eu queria Clovis Hoffmann, ser o protagonista, mas eu queria mostrar para a população que dá para fazer uma eleição limpa, dá para fazer uma eleição sem gastar dinheiro, sem comprar votos. Tudo bem, fiz poucos votos, fiz, mas os votos que eu fiz naquela época, eu tenho certeza que eu repito hoje, com muitos mais, porque eu comecei a abrir o espírito do rio-sulense para um voto diferenciado, que é aquele voto que é dado para realmente um projeto de governo. Fui elogiado em todos os locais que eu fui, como o meu projeto foi o melhor apresentado. Então, todo esse lance de querer mostrar uma diferença para o eleitorado, que a gente tem que fazer isto, porque infelizmente o nosso eleitorado está condicionado àquele negócio de trocar voto, uma gasolina, um sacolão, e a gente tem que mostrar que dá para fazer diferente. Então, por isso que eu fui candidato, e é por essas e outras que hoje eu me coloco como candidato também, como pré-candidato, né, por causa da legislação, por força de legislação, enfim, mas como uma opção para mostrar que dá para fazer política de um jeito diferente. E você foi candidato em 2020 pelo Cidadania, né? Um partido que, eu não gosto de usar bem essa expressão, mas é que um partido que no âmbito nacional e principalmente local, não pequeno, mas de pouca expressão, de pouca participação, de número de filiados. E a gente percebeu que aquela famosa campanha sem muito orçamento, não tem, se o partido tem fundo eleitoral, não tem muito, porque é dividido conforme o número de cadeiras lá na Câmara dos Deputados. Foi realmente uma campanha com um orçamento mais enxuto. Esse teu estilo da campanha, que ele foi um pouco mais crítico, ele foi justamente uma estratégia política para popularizar aquela coisa assim, eu não tenho muito tempo de TV, eu não tenho muito tempo de rádio, mas eu preciso mandar o recado? Algo mais ou menos que fazia, dadas as proporções, o Enéas no Prona? Na verdade, o Enéas foi um fator diferente, né? Mas nós tínhamos 12 segundos, perdão, de programa de rádio e TV, nada. Nós não estávamos preocupados com isso. Nós gastamos em torno de R$6.000 na nossa campanha. Mas como R$6.000? E como é que foram feitos os programas? Montei um estúdio no meu escritório, que eu tenho ele até hoje, e nós mesmos fazíamos, nós mesmos cortávamos, fazíamos edição, 2, 3 amigos ajudando, né? Programas geralmente feitos ao vivo nas redes sociais. E deu assim essa alavancagem hoje. Eu chego em qualquer lugar, todo mundo me conhece, pelo menos. Pode ser que não votou em mim, mas me conhece, né? Críticas, tenho muitas críticas, porque eu sempre fui um crítico, quanto mais da administração municipal, porque realmente não concordo do jeito que é feito. E todo mundo diz, pô, você tem um inimigo, Tomé, eu nunca tive inimigo,
né? Eu sempre deixei claro, as minhas críticas são contra a administração que está lá, não contra pessoas. Porque a partir do momento que você começa a levar algo contra alguém, isso deixa de ser política para passar a ser alguma rixa, alguma coisa nesse sentido. Então, eu não tenho esse pensamento. O meu pensamento é criticar para poder melhorar. Então, não foi uma estratégia? Não, não. Porque estratégia, o Bolsonaro, quando começou a fazer política, estava lá sozinho dentro do plenário falando ele para ninguém, né? E o povo começa a ter essa mudança desde aquela época. Se você for olhar nas minhas redes sociais, eu coloquei, se não me falha a memória, em 2014, uma foto do Bolsonaro sozinho dentro do plenário, dizendo assim, ó, nós temos esperanças ainda. Não que eu seja um Bolsonaro, longe disso, né? Tenho críticas a ele também, mas eu acho que dá para fazer política de um jeito diferente, né? Veja você, em 2 eleições atrás, nós tivemos o escândalo do Caixa 2 em Rio do Sul. Guardadas as proporções do que se gastou naquela época e trazer para a data de hoje, isso dá mais de 3 milhões hoje, que se gastou numa campanha em Rio do Sul. Valores corrigidos. Corrigidos. Na época foi em torno de 700 mil reais, certo? Que se apurou, quando podia gastar 200. Então, eu me pergunto, aonde foi esse dinheiro? Eu fiz com 6 mil reais, tudo bem, faltou dinheiro, faltou estrutura, sim. Mas se você somar hoje 3 milhões, com o que é gasto 3 milhões? Publicidade eu fiz com 6 mil reais e teve propaganda e material para todos os candidatos, de sobra. Então, evidentemente que se gastou dinheiro ilicitamente na campanha, comprando voto, dando gasolina, e isso está comprovado naquele Caixa 2. Né? E o que eu quero levantar, e que muita gente também não desconhece, porque todo mundo só focou no Tomé. Caixa 2, na época o Paulo Cunha estava junto, foi absolvido, enfim. Mas teve lá dentro do processo, quem conhece como eu conheço, os vereadores daquela época também receberam dinheiro via Caixa 2, que também deveriam ter sido denunciados. E muitos deles se elegeram e muitos se reelegeram. Então, são essas coisas, assim, eu como advogado, ainda discuti ontem com uma pessoa, nossa, você foi contra o jipeiro que entraram no Rio, isso deu uma polêmica muito grande aqui na cidade também. Eu não fui contra o jipeiro, eu fui contra a atitude que eles fizeram de entrar com o carro dentro do rio. Ah, mas foi por uma boa causa? Sim. Mas eu, como advogado, não posso permitir que se faça coisas irregulares. Né? É da essência do advogado pugnar pela lei. Pode entrar dentro do rio? Posso, então vai lá e pede uma licença. Acho que no Brasil nós temos que mudar um pouco essa concepção de jeitinho, de dar uma gasolina, mas ninguém está olhando, vamos lá fazer. Não é assim. Nós que estamos lá dentro do direito sabemos que o dia que isso tornar prática, vai acontecer o que está acontecendo hoje. São STF tomando algumas atitudes não muito legais, vamos dizer assim, nada republicanas, e para a gente que é advogado sabe que está errado, mas isso é tudo por essência do que se faz no dia a dia. Em vez de cumprir a lei, é mais fácil dar um jeitinho. Então, todo mundo às vezes não me entende, e eu sou uma pessoa que falo, eu falo na cara, eu falo direto, porque eu não tenho o rabo preso, então eu posso falar. Muitos não falam porque não podem. Então, quando eles dizem que eu só brigo, não é isso, gente. Eu sim exijo, porque as pessoas que são eleitas e estão recebendo dinheiro público estão lá para fazer o bem. Então, a gente tem que exigir. E na sua campanha, ainda falando de 2020, Clóvis, você optou por uma vice na sua chapa, mulher, e que era o símbolo da campanha separatista, o Sul é meu país, que se não me falha a memória, Sandra Parma. E claro que isso é totalmente inconstitucional pela Constituição. Sim. Você sendo um advogado, lembro que você também chegou a ser perguntado isso nos debates, falou que não precisaria pensar totalmente de maneira igual com sua vice. Mas isso não poderia causar um eventual governo, isso não poderia causar um embate de ideias muito extremas? Eu participei, inclusive, de um programa desse do Sul é meu país com a Sandra. E ela me fez esse questionamento. Você é a favor do Sul é meu país? E eu disse assim, falando Clóvis Hoffmann, advogado, não. Por quê? Porque é inconstitucional. Falando Clóvis Hoffmann hoje como pessoa, como morador do Sul,
é uma coisa a se pensar, não que eu disse que eu sou favorável. Por quê? Porque, veja você, nós hoje temos menos de 10% do que nós arrecadamos volta para o Estado. Certo? Muita gente diz, mas isso vai tudo para o Nordeste. Eu também conheço a realidade do Nordeste e muita gente não conhece. Muita gente vai para o Nordeste só para o litoral. Aquilo é uma maravilha. Daí você vai lá, Maceió, João Pessoa, Aracaju. Nossa, como é que precisa de dinheiro aqui? Os destinos turísticos. Mas vai lá para o interior para ver. Eu fui. Né? Então, o Brasil é um país continental. Então, a gente tem que começar a entender isso. O problema é que esse dinheiro que vai para o Nordeste, isso dito pela própria Voz do Brasil, 18% dele chega só no destino. O resto fica no caminho. Então, quando eu falei para a Sandra isso, eu disse, Sandra, eu vou respeitar a tua atitude, nós somos candidatos, nós vamos pensar em Rio do Sul. Né? Mas eu, quanto ao Sul é o meu país, eu vou dizer assim, como advogado sou contra, mas como pessoa é uma coisa a ser questionada. E ainda falando da campanha de 2020, só para a gente encerrar, você fala e se orgulha dessa questão de ter as contas aprovadas, né, e ter gasto pouco orçamento. Mas falando da eleição como um todo, não faltou o partido ter conseguido pelo menos uma vaga, ter se organizado para conseguir pelo menos uma vaga na Câmara, para ter essa representatividade? Foi uma falha estratégica? Não faltou isso? Na verdade, aquilo que eu digo, eu sempre falo a verdade, sempre sou franco. Quando nós montamos o projeto, era para ser candidato a prefeito e vice. Aí surgiu, nesse inteirinho, surgiram pessoas, não, mas eu quero ir junto, quero ajudar. Então foi ali que a gente abriu para candidato a vereador. Tanto que a gente abriu mão, inclusive, do fundo eleitoral na época, nós não usamos. Nós tínhamos à disposição o nosso fundo eleitoral e nós não usamos, porque também acho isso o cúmulo, você pegar o dinheiro do povo e gastar para você se eleger. Né? Tanto que a campanha, se você for olhar, analisar a nossa campanha, foi toda bancada por mim. Toda ela. Não foi um valor alto, não foi, mas toda ela foi bancada por mim. Porque eu sabia que eu ia ter que chegar nisso. E ter essas contas abertas para a população. Né? Nós não fizemos caixa 2, não pagamos por fora, não fizemos nada disso, está tudo lá nas contas detalhado. Então, dá para fazer corretamente? Dá. Dá para fazer sem usar o fundo eleitoral? Dá. O problema é que é aquele negócio. A eleição aqui em Rio do Sul parece que é o fim do mundo. Todo mundo quer entrar. Não sei se tu entendeu o que eu quis dizer com isso, mas a gente não sabe o porquê. Eu sei o porquê que todo mundo quer entrar e ninguém quer largar o osso. Né? Mas não é para pensar em Rio do Sul, é para pensar em grupos. Isso já está vindo há décadas aqui dentro da nossa cidade e está uma hora da gente dar um basta nisso. Porque é tão difícil a oposição se reunir em Rio do Sul. Oposição ao prefeito, à atual administração. Primeiro, eu vou dizer assim que, infelizmente, o que nós temos na cidade hoje são mais pessoas pensando em si do que pensando na cidade. Então, é muito jogos de vaidades que se tem na política. São pessoas, eu quero ser candidato a prefeito, mas eu não posso ser vice. Mas por que tu não sai, então, aqui a vereador ou sai para deputado na próxima? Daria para se costurar uma oposição nesse sentido. Porém, as vaidades pessoais dos candidatos é uma dificuldade muito grande. Eu próprio fui vaidoso na eleição passada, quando a Sandra e eu sentamos e dissemos, não, nós vamos sozinhos. Fui vaidoso, sim, mas eu tinha a intenção de mostrar que dava para fazer política diferente. E vou dizer para você, eu continuo tendo essa mesma posição hoje, certo? E muitos me dizem assim, nossa, o dia que tu te eleger, tu só imagina o que eles vão te fazer quando tu estiver na política, o pessoal do Tomé. Ótimo! O político tem que aprender a conviver com críticas. As críticas estão ali para tu tentar acertar e não cometer mais aquele erro. Infelizmente, o nosso político, é até aquele, né? É difícil dizer isso, mas o político adora o tal do baba-ovo. Aquele que chega todo dia e diz assim, pô, prefeito, que maravilha, a nossa cidade está bonita, está tudo funcionando, a saúde está perfeita, não tem filas na saúde, a nossa educação é a melhor do país, quando a gente sabe que isso não é verdade. Eu já prefiro aquele que diz assim, minha rua lá está intransitável, vamos lá ver, vamos lá arrumar. A saúde, por que na saúde nós temos fila até hoje, uma cidade do tamanho de Rio do Sul?
É inconcebível. Tem gente esperando 4, 5, 6 anos, já teve gente, casos assim, esperando uma consulta. Isso é inconcebível hoje numa cidade do tamanho de Rio do Sul, com o porte de Rio do Sul, o valor que Rio do Sul tem. A nossa educação é pífia, horrível. Eu duvido que um político desses que nós temos hoje, um deputado, alguma coisa, coloque um filho na educação municipal. Todo ele está na particular. E não dá para fazer. Eu, quando estudava, eu tive o privilégio de fazer o Rui Barbosa. Mas, na minha época, os professores que davam aula do Rui Barbosa davam aula no Estado. Qual é a diferença, então? O que não funciona? Não funciona é o sistema. É o sistema municipal nosso que é falho. Nosso sistema municipal de saúde é falho. E ele é todo feito para fazer o tal do mentirão da saúde, para eu colocar o meu amiguinho que estava lá esperando 5 meses na fila, colocar na frente, colocar o outro, colocar... Ele é feito tudo em torno da política, de favor político. Isso tem que acabar. Está na hora do Brasil querer fazer o certo. E é por isso que eu brigo, por isso que eu reclamo, e vou continuar reclamando. Vamos tentar fazer o certo. Vamos errar? Vamos, mas vamos errar com consciência. Você hoje está no PP, que tem já também um pré-candidato, que é o Jaime Pasqualini, inclusive, que já esteve aqui nessa temporada. Vocês vão disputar as internas no partido? Ele disse até aqui na entrevista, chegou a dizer que você era um amigo e que você o apoiava. Quando eu saí, estava no Patriota, né, que se fundiu com o PTB, é bom que se deixe claro, eu estava com a intenção de ser candidato novamente. Da mesma forma que fui no Cidadania, infelizmente o partido em Florianópolis, por ingerência de pessoas aqui de Rio do Sul, de um grupo político, achou por bem que eu não seria candidato. E assim, me colocaram na geladeira. E eu procurei, conversei com outros partidos, tive conversas com o Republicano, com o próprio Gerry Consoli tive conversas, mas eu sempre assim me sentindo acuado. Como é que eu vou subir num palanque com o Gerry, por mais amizade que a gente tenha, por mais boa índole que ele tem, como é que eu vou subir com o prefeito, com a turma que está lá da administração? Não tem como. Então a gente optou, já com conversas anteriores, aí junto com o Jaime. O que não quer dizer que nós não possamos criticar, como nós não possamos construir juntos também. E eu vou me colocar, sim, à disposição do partido, uma eventual candidatura, né? Acredito que o Jaime está trabalhando já bem mais do que a gente, óbvio, mas só se consolida a democracia quando a gente tem realmente grupos que somam dentro do partido. E nós temos hoje dentro desse partido esses grupos que nós vamos somar. Lá na frente, na eleição, é que a gente vai ter que realmente ver o que vai acontecer. Hoje, nós estamos na janela partidária, vai ter um monte de gente saindo e trocando de partido, que a gente sabe, né? Nós, lá no PP, vamos permanecer unidos. E lá na frente, na convenção, vamos ver como é que fica o PP. Vamos ver o que é melhor para a cidade de Rio do Sul. Eu acho que nós não podemos pensar o que é melhor para o Jaime e o que é melhor para o Clóvis. Nós temos que pensar o que é melhor para Rio do Sul. Quem sabe daqui a pouco lá na frente se consolide uma frente, que você está falando de oposição. Isso é uma coisa que vai ter que ser costurada de agora em diante, depois que você ver essas peças todas que estão se mexendo agora. E o Clóvis, sendo o pré-candidato, com qual partido ele não aceitaria sentar à mesa para compor? Assim, o Clóvis candidato não senta na mesa para compor com o pessoal que está na prefeitura hoje e com o PT. O PT em hipótese nenhuma, né? Porque isso sim é uma raiz minha, né, de ser anti o partido, não as pessoas. Quero deixar bem claro, tenho amigos dentro do PT, mas não comungo com a ideia. Já fiquei junto numa eleição dessa e foi terrível para mim, foi na eleição do Gariba, em qual nós apoiamos o Gariba e o vice, na época era o Jean, que era do PT. Foi horrível para mim aquela campanha, e é por isso que eu não quero mais essas coisas para mim. Então, se tiver que sentar e o partido optar por ir, aquilo que eu digo, é o partido que vai optar. O Clóvis
fica como sendo Clóvis, continua na vida do Clóvis, mas com essas pessoas eu não me sentiria bem. E quais nomes o senhor não aceitaria sentar para compor, para negociar a campanha? Negociar não digo no sentido de negociar, digo negociar de tipo, vamos sentar e vamos entrar em um acordo. Tem algum nome, não? Não tenho nenhum nome que eu tenha assim, uma objeção. É aquilo que eu volto a dizer, eu não tenho problemas com pessoas, eu tenho problemas com ideias e problemas com administrações, com a administração municipal hoje, o jeito que ela está sendo formulada. Contra pessoas, jamais. Tenho vários amigos hoje que estão na administração municipal também, mas eles me entendem. Eles me entendem por que eu sou contra a administração. Agora, pessoas, sento com todas elas tranquilamente. Inclusive com o atual prefeito? Inclusive com ele. Para conversar. Eu converso com ele pessoalmente. Ele que tem um resquício comigo agora, eu não tenho nenhum. Quem me acompanhou durante os debates na campanha passada, nos intervalos era eu que conversava com o prefeito direto. Eu não tenho nada contra a pessoa. Todo mundo fica naquela, nossa, agora vai... Não, gente, nós estamos debatendo ideias. Democracia é isso. Vamos debater ideias. Por que eu acho que a ideia dele está errada? Por causa disso. É o que eu venho mostrando nas redes sociais nesse meu tempo. Todo mundo acha que eu estou criticando. Não, gente. Eu estou mostrando o que foi feito de errado. Vou dar uma ideia. Estrada São José. O prefeito inaugurou, disse que era uma obra linda, maravilhosa. Uma semana depois, ruiu. Está até hoje lá assim. Você acha que isso está correto para aquela população lá? Já está se passando o segundo mandato e continua a mesma coisa, Estrada de São José. O muro aqui da Oscar Barcelos foi feito no governo Milton. Passou o Gariba, Tomé 1, Tomé 2, 4 gestões e até hoje não se resolveu, não pode se estacionar um carro ali embaixo até hoje. E quem perceber bem tem uma placa lá que nem pedestre devia estar passando. Será que isso é uma gestão eficiente? Ah, mas o problema é do outro. É isso que está errado no país. A gente só empurra para os outros quando a gente poderia e deveria fazer. Por que esse muro até hoje não está resolvido? A cidade merece isso? Então, é esse tipo de política diferente que a gente tem que consumir hoje. E, infelizmente, a população, quando chega... Mas eu acho que está mudando, sabe? Eu acho que está mudando. E quando chega na política, já eu, pelo menos... Não sei se é por causa do meu jeito, ninguém durante a campanha, e eu visitei casa por casa na cidade, eu ia nas casas mesmo, ninguém me pediu nada, ninguém me pediu dinheiro, ninguém me pediu nada. Porque também já sabe que se pedir, né, vai levar. Então, eu acho que dá para mudar a política. É uma coisa que não vai se mudar em 4 anos, mas que dá. O senhor citou o muro da Oscar Barcelos, e nós estamos agora, nesse momento, com um impasse ali na BR-470. É bem verdade que lá é do governo federal. Mas aquele problema no Jardim Alexandre, ele vem desde a enchente de 2011, quando casas desabaram lá e se identificou uma falha geológica. Lá ficou mais claro. Vários ou alguns governos passaram desde então, né? Nós tivemos, foi durante o governo Milton, depois veio o Gariba e 8 anos do atual governo. Falharam esses governos em não olhar para o Jardim Alexandre? Poderia ter sido feito algo, o senhor que já trabalhou no meio ambiente, poderia ter sido feito algo preventivo nesse ponto? Você chegou agora no ponto. Nunca se trabalha com prevenção. Hoje só se trabalha depois da desgraça acontecida. Certo? Aquilo ali, esse programa na BR já estava de tempo. Quem passava ali, como tem na Rua Barbosa ali, hora colocaram pedrinha, bonito lá, mas o problema continua, que quem passa lá é um desnível bem grande já na BR, ou seja, está sedimentando. Infelizmente, e porque isto não aparece, fica enterrado, as nossas autoridades só vão fazer alguma coisa o dia que ruiu, o dia que acontecer a desgraça. Igual a ponte da Piúna. Você pode ter certeza, o dia que caiu, o dia que der algum problema, eles vão lá resolver. Quanto tempo está isso? O muro é a mesma coisa. Nós tivemos a sorte até hoje que o muro, que segundo eu sei, já tinha um desnível na época do Gariba de 9 centímetros, 9, num laudo que tinha naquela época, um deslocamento, e o muro está ali ainda. Como tem também um problema que ninguém levanta, na época do Gariba que eu trabalhei lá, a gente viu, na ponte atrás da prefeitura, aquela ponte de ferro. Na época a empresa mandou para o município um ofício dizendo que não se responsabilizava nela por falta de manutenção.
E pelo que eu sei, até hoje está igual. A ponte do Canoas hoje está passando caminhão ali com 90 toneladas. Ela foi feita para isso. Quantas pontes em Rio do Sul foram reformadas até hoje? Que eu saiba, só essa do centro. A ponte dos Arcos, como é que ela está? Então são essas coisas, é muito melhor você prevenir, o custo vai ser bem menor, do que você deixar chegar na situação que está a BR-470 hoje. Olha o custo que teve para o Estado. Não é o custo da obra, custo de transporte, custo do alimento que subiu, custo do frete que subiu. Né? Infelizmente, esse é o tipo de política que se faz no país até hoje. Você tem se mostrado, pelo menos, o seu pensamento mais alinhado à direita, uma pessoa mais alinhada à direita, se não da extrema-direita, mas mais alinhado à direita. Com essa dispersão de candidatos em Rio do Sul, que agora a gente tem muitos pré-candidatos, e nós tivemos 5 em 2020 candidatos, se não me falha a memória. Isso não contribui para que a esquerda consiga sonhar com a Prefeitura de Rio do Sul, já que aqui nós não temos segundo turno, em vista pelo número de eleitores que temos? É possível até porque se vamos alinhar a eleição do presidente, quantos votos a esquerda fez, quanto que a direita fez. Né? Em que pese que a direita foi a grande vencedora, mas se nós tivermos 3, 4 candidatos que pegam o mesmo... Começar a dispersar os votos? Isto, é bem possível que a esquerda, se vier unida também, com um candidato que una a esquerda, é possível. Né? Mas eu quero, assim, quando tu me diz que eu sou mais alinhado à direita, eu costumo dizer assim que eu não sou dos extremos, eu sou contra os extremos, tanto da direita quanto da esquerda. Eu sou uma pessoa assim que me considero no lado direito conservador, eu sou daquela pessoa dos costumes, dos bons costumes, então eu sou direita porque eu sou conservador. Eu sou de centro porque eu sou uma pessoa liberal, acredito na economia do modo liberal de pensar. Né? Inclusive o PL, que tem hoje em Rio do Sul, eu fui o fundador do PL, em 1989. Certo? Mas isso foi na época do PL, que eu chamo PL bom ainda, que era o PL de Afife Domingos, de Álvaro Vale. E me considero um esquerdista porque eu acredito no SUS. E o SUS, para quem está aqui no Brasil, é uma maravilha. Quem já foi para fora, que não fui, precisou da saúde lá fora, você vai ver que o Brasil é uma maravilha. Você fica doente, alguma coisa, eles te atendem. Lá fora, se tu não pagar, eles não te atendem. Então, eu tenho essa mescla, vamos dizer assim. Eu não gosto dos extremismos, nem extrema esquerda, nem extrema direita. Mas hoje seria mais centro-direita? Eu diria que hoje o meu pensamento, o meu lado conservador fala mais alto. Né? Você é bolsonarista? Não. Eu sou uma pessoa que acredito no Bolsonaro, porque o Bolsonaro tentou romper justamente esse sistema que nós temos em Rio do Sul também. Não é o mesmo sistema de Brasília, mas hoje nós temos um sistema que domina o município há quanto tempo? Troca nomes, mas o grupo é sempre o mesmo. E isso é péssimo para uma cidade. Por quê? Porque os mesmos vícios desse grupo vão permanecendo e vão se completando com Caixa 2, coisas ilícitas, Operação Curupira. Claro que quem investe na tua campanha vai querer depois a contrapartida. Tem uma pessoa, hoje eu falo abertamente, tem uma pessoa hoje que é presidente do PL, que foi o maior investidor do Tomé na campanha dele, do Caixa 2. É presidente do PL. Nós temos o candidato do PL, que até ano passado era do partido do Tomé, apoiava o Tomé. Então nós tivemos hoje uma grande migração, e eu posso falar, porque se você for lá olhar a ficha 001 do PL é minha, abonada por Afife Domingos, o PL de Rio do Sul hoje é um amontoado de pessoas que fizeram mal lá atrás e hoje estão tentando vender como bolsonaristas, como novo em Rio do Sul, que de novo não tem nada. Clóvis, falando de Rio do Sul, a prefeitura agora um pouco de Rio do Sul, você é conhecido por fazer críticas ao governo, ao modo de fazer gestão. Hoje nós temos aqui uma espécie de casa civil em Rio do Sul, que é a Secretaria de Gestão de Governo. Me parece que essa secretaria está acima de todas as outras secretarias. Quem está nesse cargo manda na prefeitura e na gestão hoje, e mesmo sem ter nunca passado pelo crivo das eleições?
Eu diria assim, o Christian, né? A gente está falando, vamos colocar, o Christian é muito amigo, nós conversamos até para quem acha, nós conversamos quase que semanalmente. O Christian é um amigo meu, não comungo com as ideias dele, em termos políticos, e ele sabe disso. E é óbvio, o Christian sempre foi o braço direito do Tomé. Então é óbvio que ele tem a gerência de toda a situação, até porque o prefeito não consegue. Tu tens que ter duas, três pessoas lá dentro, que são teus braços direitos, porque o prefeito, se tiver que gerir tudo que acontece com os funcionários, gerir tudo que acontece com a frota, gerir tudo que acontece na saúde, não dá. Então você tem que ter esses braços direitos. E, evidentemente, eu acredito, não conheço hoje, não sei quais são as determinações que se dão lá dentro da prefeitura, mas eu acredito que o Christian, sim, tem o seu papel relevante dentro da administração, como todas as administrações tiveram alguém que era o braço direito, como o próprio presidente da República, o próprio governador, sempre vai ter essa pessoa que vai trabalhar junto com o sistema. Em que pese, quero deixar bem claro, não comungo com a administração deles hoje, não. O Alto Vale está bem representado na Alesc e na Câmara Federal. Aqui hoje nós temos, deputado federal, nós temos o Rafael Pezente, nós temos o deputado Jorge Guetem, que é a base um pouco Rio do Sul, um pouco Itajaí. Temos o Gilson Marques, do Novo, que na verdade é mais do Médio Vale, mas tem raízes em Rio do Sul. E na Alesc nós temos hoje o Oscar de Pouso Redondo e temos, não está na Alesc, mas está na Secretaria de Infraestrutura, o deputado Jerry Comper. Nós estamos bem representados? Eu vou te responder dizendo o seguinte: que saudade do deputado federal Nelson Morro, Arteni Werner, o Ivo Vanderlinde, que representava o pessoal da agricultura aqui, que saudade de Heitor Scher, né? Que saudade dessas pessoas que realmente estudaram, são pessoas que conviviam com a cidade, são pessoas que sabiam da nossa necessidade. E o principal de tudo, eu sou aquela pessoa assim que a minha maior crítica hoje, eu vou colocar, você é contra Lula, não. Eu acho que a pessoa, para poder entrar num cargo, ela tem que ter no mínimo, não é o estudar de se formar, fazer faculdade, mas ela tem que ter o mínimo de compreensão do sistema, da máquina administrativa, da máquina pública, como é que ela funciona, como é que ela não funciona. No legislativo, a pessoa tem que, no mínimo, saber elaborar ou ler uma lei, né? Porque senão fica difícil. E eu vou dizer assim, que triste a nossa Câmara de Vereadores nas últimas 4, 5 legislaturas. É só escolher nome de rua, é só fazer pedido para tapar buraco, leis são copiadas de outro município, né? A gente vê que é uma falta de conteúdo quando tu assiste uma sessão daquela da Câmara de Vereadores, que é terrível. Então, são vereadores da situação que estão junto com o prefeito para poder conseguir um remédio para um. Aliás, hoje me disseram que está tendo distribuição, até parece de chequinho aqui na cidade agora para pegar remédio. E é tudo assim, é coisa para eleição, é tudo pensando com o objetivo da próxima eleição, do próximo candidato. Já está agora o prefeito fazendo campanha para deputado estadual. E como é que fica a cidade? Nós estamos com as bocas de lobo tudo entupida. Nós estamos com a nossa cidade suja. Você vai para Ituporanga, está limpo. Você vai para Lontras, está limpo. Taió está limpo. Mas Rio do Sul hoje está largada. Você vai para os bairros, está horrível. Não tem uma boca de lobo funcionando. E aí colocam a culpa, mas a culpa é porque não veio dinheiro. Será que o município, que tem 500 milhões de arrecadação, não consegue ter um dinheiro para uma emergência em caixa? Isso é má gestão. Agora, para entulhar de funcionário na prefeitura, que não está sendo feito hoje, com vistas à eleição, pode, daí tem dinheiro. Então, são essas coisas que nós temos que mudar. E é assim que a gente se apresenta hoje. O senhor concorda com a reprovação da Câmara dos 25 milhões? Plenamente, porque nós temos que pensar que não são mais 25, tem mais 48 para pagar. Por que não diminui e enxuga a máquina pública? Por que não faz uma gestão de veículos, por exemplo, que tem veículos da educação que vai para Florianópolis, daqui a pouco vão da saúde, se encontram os dois lá. Por que não vão tudo com o mesmo? É fazer gestão no município. É pensar que o dinheiro que está lá é nosso, não é dos outros. A gente pensa, dinheiro da prefeitura pode gastar. O dinheiro das bandeiras da Sete, que até hoje ninguém pagou, foi feita uma obra que na época eu já disse que era uma obra inviável, que o município não precisava.
Quem é que pagou por esse prejuízo? Você, eu, os munícipes aqui de Rio do Sul. E o prefeito que fez aquela obra, desculpa, eu vou falar, ridícula, na época, gastou R$ 54 no saco de cimento, passou impune. Isso não pode ser assim, gente. Acho que tem que ter responsabilidade, os vereadores têm que cobrar responsabilidade. Né? E por isso que eu digo, triste dos políticos que nós temos hoje em dia. Do Jorge Guetem eu vou até me negar a falar, porque o Jorge, ele hoje está no PL, mas sempre teve o lado dele esquerdista. Então ele está no PL por conveniência, se elegeu, parabéns para ele, foi bem votado, mas meu amigo particular, eu como pessoa não votaria nele não. O senhor também, né, muito crítico do governo, o senhor conseguiria me apontar um acerto desse governo? Eu diria o seguinte, o Tomé, o governo Tomé, não o Tomé pessoa, o governo José Tomé, foi um governo que fez bastante obras, que pesa que estão quase todas paradas hoje, mas fez obras. Mas a gente tem que pensar que o município não é só obra. Obra é bacana para fazer licitação, para fazer aditivo. Não teve uma obra ainda no município que não teve aditivo. O ginásio que está lá parado, antes de começar já teve aditivo. Por quê? Será que a pessoa que calcula aquilo não sabe calcular? Então demite do município. Né? Se é incompetente. Mas eu diria o seguinte, o erro estratégico para mim do Tomé é pensar em obra para a população ver, e tem coisas que a população sente, mas não vê, que é muito mais importante. A nossa saúde hoje está acabada, a nossa educação está acabada. E um povo sem saúde é um povo que fica doente, não consegue estudar e não consegue trabalhar. E a pessoa que não consegue estudar não consegue um bom emprego lá na frente. Então eu diria o seguinte, o governo Tomé acertou com obras, algumas, mas ele errou muito quando deixou de lado a educação e a saúde. E tem muitas obras que eu questiono, desde hoje, por exemplo, a escadaria do Parque Harry Obos, com 17 degraus, gastou-se R$20 mil, na época do primeiro governo, mais de R$1.000 cada degrau, que deve ter 1,5 metro. E nenhum vereador questiona. Tá certo. Então nós vamos agora chegar para aquele momento de ping-pong aqui, em que eu vou lançar aqui uma frase, um nome, e aí, se o senhor puder, no que vier na cabeça, com uma palavra ou uma expressão. Ativismo judicial. Existe hoje, e para nós que somos advogados, está sendo terrível advogar. Direita. Igual à esquerda. Esquerda. Igual à direita. Centrão. O centrão, daí eu te pergunto, o centrão é pessoas com ideia de centro ou o centrão do Congresso? Congresso. Lobby. Atual governo do Brasil. Horrível. Gestão da enchente 2023. Depois que trouxeram os técnicos, o André, o Moratelli, a coisa deu uma melhorada, mas no início estava todo mundo perdido. Linguagem neutra. Não sei o que é. Ideologia de gênero nas escolas. Horrível. Governo Tomé. No geral, péssimo. E Clóvis Hoffmann. Uma pessoa que quer acertar, uma pessoa que quer o bem de Rio do Sul e que quer mostrar que a política dá para fazer de uma forma diferente, sem aquele toma lá da cá, sem você ter que se vender, mas sim pensar na população, porque Rio do Sul é uma cidade boa de se viver. Nós temos tudo aqui, nós temos um povo trabalhador, mas infelizmente nós temos um grupo político que não deixa nós irmos para frente. Rio do Sul hoje, rapidamente, eu sei que está no fim, nós somos hoje quase que o maior bolsão de pobreza do estado de Santa Catarina. Rio do Sul, Alto Vale, está começando a ficar o que era Lages há 10 anos atrás. E isso nós temos que pensar. E vou deixar uma reflexão, que era um projeto meu de governo na eleição passada. Nós chegamos em Rio do Sul, tanto de um lado da BR como de outro, nós não temos uma placa que diga entre que é Rio do Sul. Como é que você quer que um governo funcione? Clóvis, quero te agradecer pela participação aqui nessa edição número 3 da temporada 2024 do 1 contra 1. Obrigado, eu que agradeço a todos.
e quero agradecer você também, telespectador e internauta que tem nos acompanhado nessa temporada 2024. Na próxima semana nós estaremos de volta.